Forte abraço para você ligado nos canais Fox Esportes, no ar mais um show da NASCAR. Nosso time está reunido para mais uma edição do programa que debate o que aconteceu de melhor na maior categoria do automobilismo norte-americano. Aqui com o Rodrigo Mataro, Sérgio Lago. Mataro, o seu destaque para o programa qual é? O meu destaque é Hamilton Rodrigues, Sérgio Lago, amigos dos canais Fox Sports, não podia deixar de ser outro. O ranking do bolão tem um novo líder entre os funcionários da casa. Então aqui é minha mensagem singela. Tchau, Hamilton Rodrigues. Tchau. Começamos com provocações. Sérgio Lago, qual é o seu destaque no programa? O meu destaque, Hamilton, oi Matar, alô a todos que nos acompanham. O meu destaque foi para mais uma prova da Sprint Cup em que tivemos tropeços. Esse chase está realmente espetacular, parece que os favoritos não escapam. Matt Kenseth, a causa da sua queda, Hamilton Rodrigues, terminou lá atrás e está a perigo de ficar de fora da próxima fase do chase. Dale Earnhardt Jr. também não foi bem e Kyle Busch, o palpite do Matar, sobreviveu, mas sobreviveu apenas no momento fora do chase. Os medalhões estão a perigo no chase, estão a perigo nesta fase do campeonato. Começamos o programa falando da Xfinity Series em Charlotte. Austin Dillon venceu a corrida e Chris Buescher continua na liderança do campeonato. Uma prova bem legal, a prova da Xfinity Series desse último final de semana, hein? Foi bem interessante e para o Chris Buescher foi mais interessante ainda, porque ele conseguiu fazer uma corrida bastante regular. Ele no início ele foi muito forte, chegou a incomodar os líderes, mas depois perdeu um pouco do fôlego, acabou na 7ª posição, considerando todas as possibilidades e a vantagem que ele construiu nas provas anteriores. Não foi um resultado ruim, é mais um top 10 dele na temporada, se não me engano é o 20º em 29 provas, é um número a ser respeitado. Foi muito bem o Chris Buescher, ele chegou até atrás do Regan Smith e do Ty Dillon, né? Mas chegou à frente do Chase Elliott, que mais uma vez não fez uma boa prova. Então, está muito bem posicionado, agora faltam o quê? 4 etapas? 4 etapas. Para o final da temporada, então é muito pouco, realmente está pintando. Eu cheguei a dizer aqui que o Chase Elliott ia se recuperar. Está muito difícil agora qualquer piloto tirar o campeonato do Chris Buescher, mas NASCAR é NASCAR, né? A gente viu o que aconteceu na Sprint Cup, um tropeço pode deixar o Chris Buescher em apuros, mas no momento a tendência é que ele vai levar o título desse ano. Ele está muito bem no campeonato, né? O Chris Muito Buescher, sólido. Muito sólido, realmente. O atual campeão Chase Elliott não fez uma boa corrida no último final de semana. Será que o bicampeonato ficou cada vez mais distante? Está mais distante, Matar? Está muito difícil, está realmente muito difícil a situação do Chase Elliott. Não é mais aquele piloto que a gente viu dominante, forte na última temporada. A gente fica sem saber o que está acontecendo com ele. Ele até tentou recuperar, ele não fez uma boa classificação, largou da 17ª posição. A largada dele foi algo assim estrondoso, ele ganhou 12 posições em 2 voltas, foi lindo de ver, mas depois ele decaiu muito na corrida, ficou realmente para trás em comparação aos seus rivais na luta pelo título, foi superado por todos eles, acabou em 9º, quer dizer, não foi o melhor dos mundos para o Chase Elliott. Realmente o Chase Elliott vai tentando se recuperar na prova, na competição, ele tem ainda 26 pontos, né? Atrás do primeiro colocado. Vai ter que tentar tirar a diferença dessas provas que faltam. É aquela história. Agora, as 4 provas que faltam até o final da temporada são feijão com arroz para a Xfinity Series. Não tem, por exemplo, Talladega, que teremos daqui a dois fins de semana. Teremos Talladega para a Truck Series e para a Sprint Cup. Nem Martinsville. A Martinsville não é tão surpresa assim. Teremos Kansas, que agora nesse fim de semana. Texas. Neste sábado, Texas, Phoenix e Homestead. São todas provas ali que vai ser difícil o Chris Buescher realmente ter algum problema. Entre os pilotos com chance de título, quem se saiu melhor em Charlotte foi Regan Smith. Fez uma boa corrida, né? Fez uma boa prova e vem para uma pontuação que deixa também na briga, com dificuldade, é claro, mas deixa um pouco na briga. O Regan Smith ele tem evoluído muito, ao contrário de anos anteriores, quando ele começou muito forte na temporada. Essa temporada ele está fazendo o contrário, ele está terminando forte a temporada depois de um começo ok, mais ou menos. Se não tivesse sido horrível, ele não estaria entre os 5 primeiros. Né? Teve uns acidentes, mas não teve bons resultados. Agora, a diferença dele no momento para o líder, aí a gente vê o Regan Smith à frente do Chris Buescher, a diferença dele em pontos do Smith para o Chris Buescher é de 34 pontos depois desta prova. Se não fosse aquele contato que ele teve com o Watkins Glen, a gente sempre vai pensar, ele poderia ter aí talvez mais 15 pontos.
que não o colocaria como favorito, mas poderia colocar... Ele mais próximo do Chris não Buescher. existe, O né? C não existe no automobilismo. Mas mostra que é uma boa campanha dele. Esse é o ponto. Ele está fazendo uma boa campanha. Ele está precisando de uma sorte, né, para o Chris Buescher que os líderes da Sprint Cup tiveram, né? É verdade. Mas isso não vem acontecendo na Xfinity. Ty Dillon ganhou uma sobrevida na disputa pelo título com o 6º lugar em Charlotte. É um piloto que ganha uma sobrevida, mas esse está muito difícil, mais distante ainda. Não. A situação do Ty Dillon também é muito complicada. Talvez o abandono dele na corrida anterior tenha sido decisivo para o destino dele. A prova de Dover foi cruel com o piloto do carro número 3. Acho que aquela profecia do Regan Smith, você acabou com o meu campeonato. O troco veio, o payback veio, mas numa forma de uma batida solitária do Ty Dillon no muro. Foi mais cósmico, kármico do que pelas mãos do Ty Dillon, do Regan Smith, exatamente. Mas a corrida do Ty foi ok na prova de Charlotte. Ele levou o carro ao final, até conseguiu aí uma sexta colocação bem interessante. Mas é sempre difícil quando existem pilotos que não são da Xfinity Series, quando tem um piloto da Sprint Cup ali forte, ou um Eric Jones da vida com o equipamento que tem, é muito difícil esses pilotos terminarem mais à frente. E quando não chega a turma que está brigando pelo título, quem chega é o Dani Soares, que crava e faz um bom resultado. É verdade, o Dani Soares fez um 4º lugar nessa prova. A situação que deu o que falar nessa prova foi o acidente, né? Entre o Kyle Busch e o Case Kane. 2 pilotos da Sprint Cup competindo na Xfinity Series. E a gente descobre que a história entre os dois já vem de algum tempo. Vamos dar uma olhada. A gente não esperava muito aí, a gente vê o Kyle Busch na prova, né? A gente estava transmitindo, eu e o Matar, e realmente estava aquela disputa, assim, uma disputa acirrada e tal, mas a gente não esperava, eu pelo menos não esperava que houvesse um troco do Regan Smith, do Case Kane. Aí depois a gente viu realmente o Case Kane deu um toque no Kyle Busch depois da disputa. O Kyle Busch, que estava fazendo uma excelente prova, tinha caído ali naquele momento, mas tinha liderado várias voltas. Olha, do nada o Case Kane resolveu agir dessa forma com ele. Mas aí que tá, não foi muito do nada que teve a disputa entre os dois e teve lances passados, que você até selecionou, né, Matar? Exatamente. Lances passados, olha aí, o Buschinho empurrando. Dando no Kane em Daytona, em Talladega, na verdade, há 2 anos atrás. Sim. E teve um entreveiro em Darlington ainda em 2013. E teve pouco também. Mas eu, assim, eu nem gosto de falar que tem muita gente hoje em dia me acusando de torcendo pro Buschinho, etc. Que isso, mas César? Naqueles lances ali, eu não torço. Mas naqueles lances ali, pra mim, foi erro do Kyle Busch. Quantas vezes a gente viu em Talladega, em Daytona, a gente viu em Talladega e Daytona, todo dando toque no da frente, errando. É complicado, foi erro. Não estou dizendo que a responsabilidade foi do Kyle Busch, mas não vi maldade, não vi ele jogando o Case Kane para fora em Talladega ou em Daytona naqueles lances anteriores. Isso aí é pura intriga, pode ter certeza, Sérgio Lago. Momento sobe som do programa agora no show da NASCAR com o Kyle Busch. Vamos ver. Bom, o Cone sobreviveu dessa vez, né? Para conseguir chegar ao limite de velocidade, você viu o esforço que ele fez, né? É verdade. Tirada de pé, diminuição de marcha, foi bem difícil aquela entrada de pit. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Não. A gente vai ver outra do Kyle Busch no segundo bloco. Vamos esperar, deixa aí. Faltando somente 4 corridas para o fim da temporada, vamos ver como é que está a classificação da Xfinity Series. Rodando a classificação para você, Chris Buescher na frente, 1.055 pontos. Na sequência, Chase Elliott, 1.029, Regan Smith, 1.021. Depois o Ty Dillon, a gente inclui Ty Dillon aí por desencargo de consciência. É isso aí, com 1.017 pontos e a sequência até os 10 primeiros na classificação. Eu diria que agora, nesse ponto, a batalha, tirando aquela tropeçada do Chris Buescher, a batalha é quase que pela segunda posição, né? Porque o Ty Dillon e o Regan Smith podem alcançar o Chase Elliott, não é tão difícil assim. O Bubba Wallace, destaque, voltou a ficar entre os 5 primeiros. E o Daniel Soares ali, ele está 16 pontos atrás do Bubba Wallace. Então ainda há uma chance do mexicano terminar sua temporada de estreia entre os 5 primeiros. Ainda há esperanças. Agora vamos de Sprint Cup, mas antes separamos imagens de um show de malabarismo de Erendira Valenda antes da corrida do último final de semana. Vamos ver, hein? Essa é uma família tradicional de circo que vem da Alemanha, a família Valenda, e eles têm
os The Flying Valenda, os Valenda voadores. Esse nome, inclusive, vem originalmente do alemão, uma família bastante tradicional. O marido da Erendira é tradicional da família e a gente vê, ela ficou num helicóptero, nesse círculo ali, naquele aro, e ela ficou pendurada apenas pelos pés. Uau. E eles são famosos por não terem nenhuma rede de segurança. Eles fazem espetáculos de circo sem rede de segurança e por isso se tornaram famosos. E ela estava o quê? A pelo menos uns 100 metros de altura, não? Tava, não sei, mais de 100 metros. Alto o suficiente para cair e se espatifar Para dar no chão. muito medo, para dar muito medo. Bom, depois do show de malabarismo, nossa equipe também separou para a gente encerrar esse bloco. Imagens bem legais do Joey Logano, a gente vai conferir. E na volta do intervalo tem Sprint Cup e o Chase aqui no show da NASCAR. Vamos ver. Você está no Fox Sports e o papo aqui agora é a Sprint Cup. Show da NASCAR no ar, nosso time reunido, eu, Sérgio Lago, Rodrigo Matar, para falar da maior categoria do automobilismo norte-americano. E o primeiro passaporte carimbado para a terceira fase do Chase foi de Joey Logano, com vitória incontestável do piloto da Penske no Oval de Charlotte. Grande corrida do Logano, hein? Dominou absoluto. Eu vou fazer uma ressalva sobre isso depois quando a gente falar sobre o Matt Kenseth, mas a partir do momento que o Matt Kenseth ficou para trás, o Joey Logano foi domínio absoluto dele, mostrando que é um dos fortes candidatos a levar a melhor. Aí até naquela parada do Spitz ele perdeu 3 posições, ele já estava na segunda posição, perdeu 3, caiu para quinto. Essa é outra relargada com o Kyle Busch e ele levou a melhor a partir daí. Dominou, só deu Logano. Engraçado, né? Porque pilotos que estavam bem na prova, que praticamente chegariam para essa terceira prova sem depender de resultados muito bons, digamos assim, como o próprio Matt Kenseth e o Kyle Busch, em determinado momento da prova para frente, ficaram numa situação muito ruim, hein, Matar? Mas na classificação. Cada vez que o funil diminui, agora são 12 para 8, quem ficar numa situação terrível já na primeira prova, como essa de Charlotte, e ficar para trás, se prejudica na classificação. Né? E o Joey Logano trabalhou para que isso não acontecesse com ele, teve uma pilotagem dominante, 227 das 334 voltas na ponta, um número bastante significativo, e mais uma vez a gente vai vê-lo aí indo para a reta final com chance de ser campeão. Quem sabe aí quebrando a banca, né? Quem sabe a Penske faturando mais um caneco, ela que foi campeã com o Brad Keselowski, ganhando de novo, dessa vez com o Joey Logano. Exatamente. Ganhou com o Dodge, né? Agora isso, pode ganhar agora com pode ganhar com Ford. Ford. Eu ia falar isso justamente, porque é o carro Ford se metendo ali no meio dos carros Toyota, né? Não, e o detalhe é que, se não me engano, a Ford não vence um campeonato desde o Kurt Busch de 2004. Exato. Isso é muito significativo. Seria para a Ford uma vitória estrondosa contra a Chevrolet. Pole position, o grande perdedor do fim de semana foi Matt Kenseth. E carregou um monte de gente com ele. Inclusive você, né, amigo? Inclusive você. É importante mostrar um pouco a trajetória do Matt Kenseth, a gente separou algumas imagens aí. Ele começou na frente, líder absoluto, largou na pole position, ele teve essa disputa aí com o Joey Logano, ele levou a melhor na disputa com o Joey Logano. Até aí, tudo perfeito para o Matt Kenseth. Aí nessa entrada do Spitz, o Logano ficou, acho que o Kyle Busch ficou, alguns pilotos ficaram. O Matt Kenseth não só entrou, como trocou 4 pneus. Então ele voltou lá atrás, acho que na P13, P14, alguma coisa assim. E não conseguiu mais se recuperar. Aí ele batalhando com a Danica Patrick, que é uma das pilotos ou a piloto que ficou no grupo que não parou. Aí depois esse erro aí, ele foi um pouquinho para fora e ele perdeu mais posições ainda. E parecia um pesadelo. E aí aconteceu esse toque com o Ryan Newman, ele bateu forte no muro, a gente vai ver a imagem on-board do Ryan Newman depois. Aí parece, né, um impactozinho no muro, mas vamos ver na próxima imagem. Vamos ver na próxima imagem. Ó, olha só. Nossa, foi uma pancada. Uma bela pancada. Os carros estão a 300 por hora, quase.
E aí, depois disso, ele bateu de novo e bateu de novo. Aí, ó, essa foi outra batida nele no muro. Ou seja, um pesadelo para o Matt Kenseth. Ele bate lá no final, em cima da tela. É aquele toque do Newman no carro dele, comprometeu completamente a corrida dele. E aí, fim de prova. Terminou em 42º. Tendo marcado 3 pontos, porque liderou 72 voltas. Liderou uma Quem lidera recebe mais um ponto. Exatamente. Então, realmente foi um pesadelo. Tremendo prejuízo para o Matt Kenseth. Outro que também saiu de Charlotte no prejuízo foi Dale Earnhardt Jr. O 88 também penou. O 88 penou, mas a sorte do Dale Jr. é que nesse momento do campeonato ele tem uma corrida que lhe pode garantir uma sobrevida, que é a Talladega, onde ele é o grande especialista. Mas certamente o Júnior não contava com o que lhe aconteceu. Muro para 88, uma prova prejudicada. Acabou lá atrás, né? 28º, 4 voltas atrasado. E quem tocou nele foi justamente o companheiro de equipe do Matt Kenseth, o Carl Edwards, no carro número 19, o amarelo. Um lance que não deu muito para culpar o Carl Edwards, não. Acho que ficou ali na dúvida. Aí o Júnior foi outro que bateu no muro sozinho de novo, também. E bateu no muro. Enfim, começou... Ele chegou a se posicionar para ser o Lucky Dog, a bandeira amarela não veio. Enfim, deu mais ou menos tudo errado para ele. Só não deu tão errado quanto para o Matt Kenseth. O Júnior ainda salvou um 28º lugar. Kyle Busch liderou 4 voltas durante a disputa, mas ficou atrás uma volta e acabou em 20º. E aí o Buschinho também foi um piloto que teve com essa prova gerou um pouco de decepção, né? Eu diria que o caso do Kyle Busch foi um pouco diferente. A gente vai ver as imagens também. É um lance raríssimo de você ver na NASCAR, que eu nunca tinha visto, né? Já há algum tempo. E a gente vê aí na entrada dos pits, olha só. O Kyle Busch fez que ia entrar, desistiu. O Kyle Larson fez que ia ficar, resolveu entrar. E aí, olha só o encontro dos dois bicudos. Que não se beijam. Realmente, mas não foi culpa nem de um nem de outro. Foi indecisão dos dois. Os dois pareciam que os dois em cima do muro ali. Vou pra cá ou vou pra lá. E aí a pergunta, Cone atropelado, punição pro Buschinho? Não, isso foi secundário. Foi secundário. Ele, na verdade, ele foi punido por excesso de velocidade de entrada. Na realidade, parece aquela situação que você vem andando de frente para uma pessoa na calçada e os dois vão pro mesmo lado, né? Exatamente. Né? E foi isso, acabou. A partir daí ele conseguiu terminar em 20º, até que salvou um resultado razoável ali. Ele já não teve a mesma aerodinâmica. Mas podia ter ido bem mais além, né? Podia ter ido. Não, ele estava andando no grupo da frente. Joe Gibbs, aí o patrão arrasado aí nesse ponto, já tinha acontecido o problema com também foi pro muro. Que coincidência estranha, né? Os 3 pilotos ali indo pro muro. Sim. Mas a pressão em cima da equipe do Joe Gibbs, né, que vinha bem o campeonato inteiro e chega no momento decisivo, começa a sofrer pressão. O Buschinho já estava no limite ali. Mais um momento sobe som aqui no show da NASCAR, vamos acompanhar. Essa hora que eu queria ser editor, né? Porque a gama de músicas... Podia ter aquele outro... Era só botar a imaginação para funcionar, né? Mesmo sem brilhar ainda no Chase, Jeff Gordon fez uma boa corrida de recuperação e terminou entre os 10 primeiros em Charlotte. Jeff Gordon, será que cresce nesse final de temporada, hein? Na última temporada dele? Olha, para quem achava que o Gordon podia ficar de fora na primeira fase, podia ficar de fora na segunda, pode ser que o Gordon avance mais e tenha aí, na outra fase, na terceira, uma pista que pode ser decisiva para ele ir para a final, que é Martinsville. Exatamente. A gente decidiu mostrar o Gordon aí, porque o Gordon ele começou em 22º, o último disparado entre os pilotos que estavam que ainda disputam o campeonato. Entre os 12, né? Entre os 12, os que disputam o campeonato. E ele realmente sobreviveu. Ele recuperou bem para terminar em 8º. Ele terminou em 8º e o 7º entre os 12. Né? Bom. O 7º melhor entre os 12. Então, realmente ele se recuperou. Foi uma boa prova do Gordon, sem nenhuma chance de vencer a prova, 0, mas fez o melhor possível dentro das circunstâncias, por isso chamando a atenção para o Gordon. Mas essa sem nenhuma chance de vencer a prova, 0, foi porque ele fez
Pelo que ele fez na temporada regular, ô Sérgio Lago? O carro estava ruim, é o carro. É o momento da Hendrick que não é bom, né? Muita gente, o piloto está acabado. O piloto não está acabado de um ano para o outro, dificilmente. A não ser que um trauma psicológico profundo. Ele tem aquele talento dentro dele ali, claro, talvez não seja igualzinho, mas não é assim, ele não passa de 10 para 5. Não é assim que funciona em geral. Ele ainda é um excepcional piloto. Excepcional piloto, mas o carro não está bem esse ano. Mal comparando. Pode ser até ele o carro, enfim. Mas mal comparando, o Jimmy Johnson fez este ano um início de temporada igual ao campeonato do ano passado do Jeff Gordon. E aí, na hora decisiva, o Jimmy Johnson não foi à frente, o Jeff Gordon mais foi. ou menos. É mais ou menos isso. Mais ou menos, porque o Jimmy Johnson teve muitos altos e baixos. E olha, se o Johnson não tivesse ficado fora constante. já na primeira fase, ele já correria riscos de ficar de fora desta, porque ele terminou em 39º. O Gordon ano passado foi muito consistente, muito. Início da segunda fase do Chase, já tem piloto favorito na zona de risco. Vamos ver como é que está a classificação do campeonato após esta etapa de Charlotte. Está aí na sua tela, Logano já garantido na próxima fase, que é chamada Challenger. Temos Kevin Harvick na sequência, Truex Jr., Denny Hamlin, Kurt Busch, Cal Edwards, Jeff Gordon e Brad Keselowski, que seriam os 8 que passariam se a situação fosse e essa. 3 grandes agora. nomes na zona de risco, Buschinho, Júnior e Matt Kenseth. Realmente para os 3 está complicado. Eles podem eventualmente vencer? Podem. Mas para o Matt Kenseth a diferença de pontos é visivelmente a pior de todas, é o pior dos mundos para o piloto do 20, mas ele pode, sei lá, sacar da cartola uma vitória no Kansas. Pouco provável, mas não é impossível. Bom, o segundo oval da segunda fase do Chase é o circuito do Kansas. Vamos conhecer o circuito. É mais um oval típico de 1,5 milha, assim como Charlotte, esse oval do Kansas. O Jimmy Johnson ganhou essa prova no começo do ano. No ano passado, o vencedor foi Joey Logano, né? Joey Logano. O Joey Logano venceu no ano passado a prova equivalente a esta. Agora, um detalhe para os fãs do Kyle Busch. É a pior pista do Kyle Busch. Então, realmente, ele vai precisar se superar aí. Ele não está muito distante ali dos pilotos que estão classificados no momento, mas é a pior pista dele. Então, ele precisa se superar e obter um bom resultado ali, no mínimo um top 10, idealmente chegar entre os 5 primeiros. Muito bem, situação fica complicada, né? 3 medalhões ali abaixo da linha de corte. Mas ainda falta muita coisa. Mas num campeonato forte como o da Sprint Cup, isso não era impossível de acontecer. Mas, como o Sérgio Lago falou, tem muita água por rolar, tem mais 2 provas aí de 400 milhas. Um big one ali tem um big one em Talladega que pode definir muita coisa. 3, 4 pilotos de uma só vez e colocá-los que estão na frente, né? Estão na frente, exatamente. Muito bem, vamos ao ranking do bolão após a etapa de Charlotte. Vamos ver como é que está o bolão da NASCAR aqui do nosso programa. O Matheus Gama abriu uma boa frente em 1.153 pontos contra 1.125 do André Luiz. O Fernando Desorzi, olha aí, na reta final aparecendo em terceiro. Equipe do programa, Rodrigo Matar na 20ª posição, 1.055 pontos. Eu apareço em 53º, 1.006. Depois o Thiago Alves. E o Sérgio Lago caiu do top 300, hein, Sérgio Lago? Você estava bem ali junto, 262 foi a sua posição no ranking passado. Acontece. E agora vai para 303. Sim, mas como a minha meta é chegar entre os 300 primeiros, eu estou mais ou menos me mantendo ali na batalha. Então, muito bem. Vamos para a próxima etapa, Kansas. Palpites para o Kansas. Você começa, líder? Olha, é uma das etapas, nesse momento, uma das mais complicadas para se dar palpite. Então eu vou numa bola de segurança, porque logicamente tem que continuar isso aqui, né, telespectadores? Eu tenho que dispensar o Hamilton Rodrigues. Então minha bola de segurança, Kevin Harvick. Muito bem, bola de segurança Kevin Harvick. Sérgio Lago. Eu vou apostar na recuperação do Matt Kenseth. Muito bem, boa aposta. O Thiago Alves mandou palpite? Mandou e eu esqueci o palpite. Martin Truex Jr. Muito bom palpite, hein? Bom palpite. Se ele não tivesse enviado palpite, ele entraria no foxsport.com.br, blog Retoposta, o blog do Sérgio Lago, para deixar o palpite. Você pode participar. Vai lá, deixe seu palpite, participe. Meu palpite é Brad Keselowski. As apostas estão lançadas. Bye, Milton Rodrigues. Será? Chora, Milton Rodrigues. Eu vou ter que concordar. No programa seguinte a gente discute essa situação. Valeu, Rodrigo. Valeu, Hamilton. Valeu, Sérgio Lago. Provas da NASCAR, você só acompanha aqui nos canais Fox Sports. Forte abraço, até a próxima. Será?